Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, nós vamos ler hoje o capítulo de número 16, versículo 25 em diante. Atos capítulo 16, versículo 25 em diante. Antes de nós entrarmos no conteúdo, quero te convidar, você que é novo ou nova por aqui, a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e estar conosco diariamente de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus, recebendo uma injeção de fé, esperança, ânimo, instrução para o teu coração, voz de Deus para o teu ouvido espiritual. Atos 16, gente, versículo 25, conta uma história muito interessante e é uma cena que dá vazão a uma frase que é muito repetida entre aqueles que têm fé em Deus aqui no Brasil. Fala assim, o louvor liberta. Já ouviu essa frase? O louvor liberta, o louvor liberta, o louvor liberta. Louve que você vai se sentir livre. Né? Diz aí o ditado popular que quem canta os seus males espanta. Essa frase específica não tem na Bíblia. Mas de fato há um poder, uma graça na adoração, e a adoração ela pode ser expressa de diversas formas, inclusive através da música. E nós temos aqui uma cena crucial que traz exatamente esse contexto. Gente, Atos 16, versículo 25 em diante diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de suas casas. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro esta ordem: solte estes homens. Gente, eu nem ia ler até aqui o versículo 35, que na verdade até só o versículo 32. Mas estou me empolgando aqui na leitura e essa história ela é maravilhosa e nos traz lições que eu preciso que você abrace, que nós vamos falar aqui nos próximos minutos. Primeira coisa, Paulo e Silas eram aqui missionários cristãos, homens de Deus, levando a palavra de Deus num contexto de Império Romano que perseguia o cristianismo pela seguinte questão, gente: o imperador romano não era só uma figura meramente política, ele era também uma figura divina. E essa associação do rei com a divindade, o rei se achar uma divindade, não era uma novidade romana. Por exemplo, no Egito, o faraó também era visto como uma divindade em forma humana. E muitas vezes o rei fazia isso, os reis faziam isso, para que tivesse o respeito e o temor do povo. Então, aquela pessoa que crescia naquele ambiente, crescia naquele império, ela dificilmente se rebelaria contra o império, afinal de contas, ela estaria lutando contra um deus, contra uma pessoa especial, contra uma pessoa com muitos poderes. Essa era uma das ferramentas do porquê os reis se achavam e se proclamavam Deus. Segunda coisa é que a carnalidade humana, ela não tem fim. Então, muitas vezes, o homem distante de Deus, ele passa a se achar o próprio Deus. Quando você vai lá para o Éden, a tentação da serpente é justamente essa. Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Então, quanto mais distantes de Deus nós ficamos, mais nós desejamos ser iguais a Deus. Quando, na verdade, Deus ele já nos fez a sua imagem e semelhança.
Se você amar a Jesus, se você servir a Jesus, o teu caráter, o teu ser, a tua imagem, ela vai sendo transformada à imagem do Filho Jesus. E aí sim você fica parecido com o teu Criador. Mas aqui, Paulo e Silas, dois missionários, eles estão enfrentando uma prisão. E essa prisão aqui, gente, era uma prisão completamente inóspita, né? Os presidiários do Brasil, os presídios do Brasil, perdão, eles passam por um certo contexto assim. Mas era muito comum que naquela época os presidiários, pelo menos Paulo e Silas, eles não estavam ali necessariamente cumprindo a pena, mas eles estavam aguardando um julgamento. E é por isso que o carcereiro fica tão apavorado. Tem um terremoto, a gente já vai entrar aqui, mas você vê que o carcereiro fica apavorado. Por quê? Porque se aqueles presos que estavam sob custódia, se eles fugissem, o carcereiro poderia ter que pagar a própria pena daqueles fugitivos. Poderia, inclusive, perder a sua vida e a sua família inteira. Ia perder a vida junto. Então ele fica desesperado quando acontece essa cena. Mas antes de nós chegarmos lá, a Bíblia fala que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. E de repente vem um terremoto que abala as estruturas daquela prisão. Olha que interessante. Diante de uma grande provação, Paulo e Silas ainda estavam louvando. Aí eu vou me lembrar, rapaz, daquela música de Cassiane, tão revigorante, né? Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Aí a música vai avançando. Então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, não importa, louve, vai, seu louvor invade o céu. E aí, gente, é impressionante como a adoração, ela é uma ferramenta de guerra subestimada. A adoração musical, ela é uma ferramenta de guerra muito subestimada. Como eu disse no início desse devocional, o mundo declara que quem canta, os seus males espanta. E às vezes nós achamos que a música, ela é meramente emocional. Canta uma música feliz, você fica feliz. Canta uma música triste, você fica triste. A música, sim, tem elementos emocionais fortíssimos, mas ela vai além das emoções, vai além da alma. A música mexe no campo espiritual disso aqui. Quem estuda música, não sei se alguém dos que estão me assistindo estuda ou estudou música, falo no sentido teórico mesmo, uma formação acadêmica em música, sabe exatamente do que eu estou falando. Determinadas notas musicais, determinadas nuances musicais, determinadas ferramentas musicais, elas mudam completamente o ambiente. Elas evocam um tipo de sentimento, elas mudam a atmosfera, porque nós fazemos parte de um mundo que é multidimensional, essa é a palavra, tem várias dimensões. Então nós não somos apenas um ser físico, eu não tenho só carne e osso, eu tenho emoções, e além das emoções, eu também tenho um espírito, e esse espírito, essas dimensões do que nós temos, elas estão interligadas completamente. Então um som entra pelo nosso ouvido e mexe nas nossas emoções, isso pode transformar até o nosso espírito, né? Para pensar, e quantas vezes Deus falou com você através de uma canção? Você estava ali machucado, triste, lamentando, precisando de ouvir a voz de Deus. De repente você encontra uma canção. Aí você até se apaixona pela canção, fica ouvindo na repetição ali o tempo todo, porque a música vai falando contigo, né? A canção que eu coloquei aqui no canal, O Bom Pastor, Salmo 23, foi pela graça de Deus, uma poesia que Deus me deu, e nós cantamos ali, né? Ele é o bom pastor, se tenho a ele não quero mais nada, se tenho a ele não me falta nada. É interessante que essa música, ela é como se fosse um refrigério para o coração. É como se fosse um remédio para uma alma que está ferida, que está caída, que está enfraquecida, mas também ela é renovo para aquele que está precisando de forças, para aquele que está precisando lutar, para aquele que está precisando confiar em algo mais forte do que si mesmo. E a letra dessa música, ela vai mexendo com o nosso interior, é como se fosse uma oração, uma declaração, mesmo sem você conseguir explicar. Algo muda dentro de você. Isso é o poder da adoração. Então, diante da adversidade que nós enfrentamos, a gente não pode ficar restrito, a gente a reclamar. Reclamar é viciante, reclamar sacia um desejo da carne, mas nós devemos exercer gratidão. A gratidão, ela tem um poder subestimado. Muitas vezes nós não conseguimos discernir o tamanho do poder que a gratidão tem. E Paulo e Silas nos ensinam. Estão numa prisão inóspita, uma situação completamente desfavorável, e eles começam a louvar. E é interessante que quando eles louvam, um milagre acontece. Versículo 26, houve um terremoto tão violento
que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. É baseado nesse versículo que muitas vezes você vai ver alguém dizendo assim, olha, o louvor liberta, o louvor liberta, o louvor liberta. Interessante, gente, que Paulo e Silas, versículo 25, fala assim, por volta da meia-noite. Por que esse horário é enfatizado? Porque a meia-noite é o auge da escuridão. Nós já não temos mais o costume de dividir a noite em vigílias. Antigamente, nesse tempo aqui, a noite era dividida em vigílias. Algumas culturas dividiam em 4 vigílias de 3 horas, vai dar 12 horas, e outras culturas dividiam em 3 vigílias de 4 horas. Uma curiosidade, Thiago, como é que isso surgiu? Porque antigamente, como a noite é um local, é um momento onde você pode ser atacado por um inimigo, atacado até por animais selvagens, eram comuns que as comunidades no deserto, uma pessoa sempre ficasse vigilante enquanto as outras dormiram. Então vamos pensar aqui, a noite ela começa às 6 horas da noite e vai até às 6 horas da manhã do dia seguinte. Nós temos 12 horas. Vamos dividir essas 12 horas em 4 vigílias de 3 horas. 6 às 9, 9 às 12, 12 às 3, 3 às 6. Então, 4 pessoas numa casa, cada pessoa ficaria acordada durante 3 horas para vigiar, para evitar que aquela casa fosse atacada por um ladrão, por um inimigo, um exército inimigo, ou até mesmo por animais ferozes, entende? Então, a noite era dividida por vigílias e a meia-noite ela é o ápice da escuridão. 6 horas da tarde, né? O sol ainda está se pondo, você tem um pouquinho ali de iluminação natural. 6 horas da manhã o sol está nascendo, já tem ali uma iluminação considerável. Meia-noite é o ápice da escuridão. Sabe por que eu faço questão de enfatizar esse pequeno detalhe? Porque no ápice da escuridão, Paulo e Silas estavam louvando, estavam adorando. Eu não sei o quão escuro está a jornada que você está passando exatamente agora, mas não existe escuridão que seja maior do que a nossa adoração. Você pode declarar, você pode levantar a sua voz, você pode adorar com a sua voz, com as suas mãos, com o seu coração, louvar a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Agora, eu tenho um ponto, uma observação aqui que eu não vejo muita gente fazendo e eu quero compartilhar com você. Olha só, a Bíblia fala que teve um grande terremoto, isso aqui é um grande milagre. Aí, normalmente, quando as pessoas leem isso, elas pensam o seguinte, olha, eu vou louvar para que aconteça um terremoto e para que eu seja liberto. Mas, na verdade, o tipo de louvor mais profundo que pode sair da nossa alma é o louvor que acontece mesmo que o milagre não venha. Aí eu quero te relembrar aqui daquela história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. São 3 jovens judeus, eles estão ali na Babilônia, e o rei cria uma estátua e fala assim, ó, ao tocar dos instrumentos, todo mundo vai ter que se prostrar. Sadraque, Mesaque e Abidnego permanecem de pé, porque eles são fiéis a Deus. Ele fala assim, nós não vamos nos dobrar diante de ninguém que não seja o nosso Deus. Aí Nabucodonosor poderia matar eles ali na hora. Só que eles eram tão queridos, tão inteligentes, tão sábios, tão privilegiados, que o rei Nabucodonosor dá uma segunda chance. Fala, olha só, eu vou tocar o instrumento de novo. Na verdade, o instrumento vai ser tocado de novo. E quando o instrumento tocar, talvez que vocês não entenderam bem aí. Quando o instrumento tocar, vocês têm que se dobrar diante da minha estátua. O instrumento toca de novo, eles não se dobram e eles são lançados numa fornalha. É interessante que quando eles vão para ser lançados numa fornalha, eles falam assim, ó, Nabucodonosor, rei, é o seguinte, nós servimos a um Deus que é poderoso o suficiente para nos livrar da fornalha. Mas, se Deus não nos livrar da fornalha, nós vamos permanecer fiéis mesmo assim. Entende? Eles não permanecem fiéis a Deus só como um talismã para vencer. Não sei se você está entendendo o que eu quero ministrar aqui. Às vezes, nós fazemos do nosso sentimento para Deus um talismã para obtermos vitórias pessoais. É como se você saísse desse devocional pensando assim, olha, Tiago me ensinou que se eu louvar, tudo vai dar certo. Não. Se você for olhar a história dos discípulos, exceto João, todos os discípulos de Jesus, falando dos 12 ali, todos os discípulos de Jesus, eles morreram de forma trágica. Exceto João. João não morreu de morte matada, por assim dizer. Ele morreu de morte natural, por assim dizer, embora também tenha sofrido diversas situações. Mas
A maioria dos discípulos de Jesus, estou falando aqui de exemplos de vida, de pessoas que escreveram a palavra de Deus, pessoas que são referências máximas para o Evangelho, o louvor delas não impediu elas de passar por um sofrimento bizarro. O próprio apóstolo Paulo, que nessa situação passou por um grande livramento, por um grande milagre, ele uma hora ou outra foi morto também pelo Império Romano. Então, você não pode ter o louvor como um talismã para dar certo. A essência da mensagem aqui é, independente da situação, eu louvarei ao Senhor. Um versículo interessante para ilustrar isso aqui é lá em Abacuque capítulo 3, né? Onde o profeta fala assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vacas no currais, ainda que... E ele vai falando de agropecuária porque são sinônimos de provisão daquela época, né? Ainda que nada... Basicamente está dizendo, ainda que nada dê certo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu exultarei o Deus da minha salvação. Quando você, de fato, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, mesmo nos piores momentos da sua vida, você continua louvando, porque louvar é a essência do que tem aí dentro de você. Vamos parar para pensar aqui no exemplo. Se nessa xícara aqui, ó, se nessa caneca aqui, tiver café, e tem café na verdade, né? Se eu balançar ela bem forte, o que é que vai cair dela, gente? Uma xícara de café, se eu balançar ela bem forte, o que é que vai cair dela? Vai cair café, porque tem café dentro dela. Se tivesse água, ia cair água. Se tivesse suco, ia cair suco. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque as provações, elas nos balançam, elas nos sacodem. E nesse sacudir, nós vamos colocar para fora o que tem dentro de nós. Eita, Jesus, isso aqui é forte. Quando as provações te balançam, quando as provações, as tempestades da vida, né, elas balançam o teu barco, você coloca para fora o que está dentro de você. Observe que Paulo e Silas cantavam, os outros presos estavam só ouvindo. A gente não sabe o que estava no coração dos outros presos, mas em Paulo e Silas tinha louvor, tinha adoração, tinha fé, tinha gratidão. Então, na hora da provação, eles colocaram para fora o que tinha dentro deles. Entende? Tiago, mas o louvor não é uma arma de guerra? Com certeza. Não é o tema desse devocional. É uma arma de guerra, sim. Mas eu quero te dizer é que você não vai usar o louvor como um talismã para obter vitória. Você vai louvar porque Deus é digno de todo louvor e toda adoração em qualquer circunstância. Porque mesmo que tudo dê errado ao seu redor, dentro de você, existe uma convicção de quem é Deus, do que Deus fez e faz por você, da obra salvadora dele na cruz e do quanto que Deus já te deu, está te dando e vai te dar. E aí, continuando a história, para nós encerrarmos o devocional, a Bíblia fala que o carcereiro ele se desespera, né? Versículo 27, o carcereiro acordou e, vendo aberta as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Eles ficaram apavorados. Aí Paulo e Silas falam, olha, calma, não precisa se desesperar. Nós estamos aqui, ninguém fugiu. Estamos aqui. E Paulo e Silas começam a pregar para ele. Por quê? Versículo 30, então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Aquele carcereiro percebeu que algo sobrenatural aconteceu por causa do Deus de Paulo e Silas. E ele começa a perguntar, olha, o que é que eu tenho que fazer aqui para ser salvo, para servir o Deus de vocês, para ser aceito por Deus? Então, Paulo e Silas começam a pregar para eles, e essa pregação, ela é resumida na frase que está, gente, no versículo 31, que fala assim, ó, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Deixa eu fazer só um parêntese aqui desse versículo, eu não posso passar por esse versículo sem consertar um mal entendido que muitas pessoas têm sobre ele. Olha só, olha o que está escrito, creia no Senhor Jesus, vírgula, e serão salvos, vírgula, você e os de sua casa. Eu estou lendo uma versão aqui, em outras versões vai ter uma variação outra, mas deixa eu te passar o sentido do texto. Algumas pessoas acham assim, ó, Tiago, então se eu crer em Deus, toda a minha família vai ser salva por causa da minha fé? Não, nem sempre. Nem sempre. Às vezes, não é o meu desejo é que toda a sua família sirva a Deus. Mas pode acontecer, acontece muito, de você servir a Deus e sua família não compartilhar da mesma fé que você. Infelizmente, a salvação é individual, você não consegue crer pela outra pessoa. A experiência tem que ser individual.
Não tem como fugir disso, né? Mas claro que se você orar pela sua família, se você pregar para a sua família, se você viver um evangelho genuíno, vai ter ali, a sua família vai ter um testemunho vivo, próximo, para poder ser tocado por Deus. Agora, o que eu quero te dizer é que o apóstolo Paulo e Silas, eles falam o seguinte, ó, tanto você quanto de sua família, se vocês crerem no Senhor Jesus, vocês serão salvos. A ideia é essa. Então não é que um membro da família levanta a mão e todo mundo vai ser salvo automático. Não, a ideia é que o apóstolo Paulo, o apóstolo Silas, e Silas está dizendo, a salvação ela está acessível a você e os de sua casa. Basta que vocês creiam em Jesus. Então, este homem aqui, esse carcereiro, eles creem no Senhor. Neste caso aqui, toda a família faz uma aliança com Deus. O texto nos mostra isso, né? Inclusive, o versículo 33 fala que ele, ou seja, o carcereiro e todos os seus e toda a sua família, todos eles foram batizados. Provavelmente, o carcereiro contou a história que aconteceu na prisão, né? Falou, olha, esses caras são missionários, aconteceu isso é um grande milagre, todo mundo ficou tocado. Paulo e Silas pregaram o evangelho e aquelas vidas se renderam ao Senhor Jesus. Então essa é a essência aqui. E eu aprendo uma outra coisa aqui, gente, para nós fecharmos o devocional de hoje. O que é, Thiago? É que, às vezes, no momento de maior pânico da nossa vida, onde pareceu que tudo deu errado, brota-se um contexto de salvação. Na mente do carcereiro, pensa com a mente do carcereiro agora. Parece para ele que os prisioneiros fugiram. No contexto do Império Romano, esse cara ia ser morto. E a família dele provavelmente também ia pagar um preço grandíssimo, se não fossem mortos juntos. Porque Paulo e Silas eram prisioneiros políticos, gente. Os prisioneiros que estavam ali eram pessoas que estavam sob a tutela da justiça romana. Então, na hora que o carcereiro viu aquilo, ele pensou aquilo, versículo 27 fala que ele pensou até em tirar a própria vida. Ele ficou desesperado, ou seja, é o pior acontecimento da minha vida. É um acontecimento tão terrível que eu prefiro tirar a minha vida do que viver as consequências disso. Olha a situação que ele está vivendo. Mas, se isso não acontecesse, se esse cenário de desespero não acontecesse, talvez ele não tivesse a oportunidade de ouvir do Evangelho de Jesus, de ser salvo, de sua família ser salva e dele viver uma transformação de vida. Então, às vezes, os momentos... isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Às vezes, nos momentos de maior desespero da nossa vida. Esses momentos que a gente fala assim, ó, eu daria tudo para não passar por isso aqui, para não viver isso aqui. Às vezes é nesse momento que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida e na sua família. Eu quero profetizar isso sobre sua vida. Se você está me assistindo aqui agora, eu quero declarar isso sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, que até nos piores momentos que você passar, você vai ver a poderosa mão de Deus trabalhando na sua vida, trabalhando no seu lar, trabalhando na sua família, transformando a sua história em nome de Jesus. Você recebe isso? Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, muito obrigado porque o Senhor é um Deus que está presente conosco mesmo nos piores momentos da nossa vida. Eu te louvo, Pai, e quero te agradecer por cada ouvinte e te pedir, Deus, para que cada coração saia daqui incendiado, renovado, motivado e cheio da esperança de que o Senhor vai fazer ainda grandes coisas em nossa história, grandes coisas em nossa jornada. E mesmo nos piores cenários, mesmo nas piores situações, mesmo na meia-noite da nossa vida, nos momentos de maior escuridão, nós cremos que o Senhor está conosco e que o Senhor tem o melhor preparado para nós. Te agradeço por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para que essa transmissão alcance outras pessoas. Te convido também a compartilhar, se essa palavra falou com você, compartilha com alguém. Mas antes de sair daqui, deixa um comentário sobre qual foi a parte desse devocional que mais falou com você. Teu feedback é muito importante e eu sempre faço questão de responder todos os comentários que são colocados aqui no canal, tá bom? Deus abençoe a todos, tamo junto, gente. De segunda a sexta, 7h30, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima. Tchau, tchau.